importante que nós temos da Igreja Católica, a celebração da Eucaristia. Então, a celebração está no centro da nossa vida pessoal e comunitária. E desta celebração é que nasce o nosso jeito de ser igreja. Esse jeito de ser igreja é iluminado pela mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. Por isso que nós somos tão ansiosos com essa mesa da palavra. É daqui que Deus fala para nós. Nenhuma outra palavra deve ser colocada daqui, porque daqui a gente escuta o que Deus vai nos ensinar, vai nos educar, vai nos instruir. Como temos também todo um carinho especial pela mesa da Eucaristia, porque é daqui que o Senhor nos alimenta com o seu corpo e sangue. Dessas duas mesas, então, nascem a nossa identidade cristã, a nossa identidade hoje católica, a nossa identidade como filhos e filhas de Deus. Esse sacramento, quando a gente escuta essas leituras, nos ajudam, especialmente as leituras, nos ajudam a voltar um pouco mais às origens. E é sempre esse o exercício que nós fazemos, especialmente na Quinta-feira Santa, que é o dia especial em que nós recordamos a instituição da Eucaristia, e nesse dia em que nós reforçamos essa dimensão, tendo passado por todo o período da Páscoa, de Pentecostes, Santíssima Trindade, e hoje reforçar que esse é o alimento que nos ajuda a viver todo o tempo que o Senhor nos dá. Então, dessas duas expressões muito bonitas que a Igreja nos oferece, da Quinta-feira Santa e de hoje, da festa do corpo e sangue do Cristo, desta solenidade desse santíssimo corpo e sangue de Cristo, nós somos convidados a voltar às origens. E voltar às origens é meditar o que essa palavra nos orienta, nos instrui, para dar um sentido ao nosso momento presente. Quando a gente olha assim um pouco a história, e tem alguns irmãos aqui que vão entender bem, porque viveram alguns momentos históricos da nossa igreja, nós fomos afastando tanto da origem, que chegou um momento em que não se comungava mais, ou o máximo uma vez por ano, ou até assim, o último momento da vida. Um sacramento que nasceu durante a refeição, durante uma ceia pascal, onde o mandato principal de Jesus é tomai e comei, tomai e bebei. Depois, nas compreensões históricas que vão acontecendo, chega um momento em que não se pode nem se aproximar deste sacramento. É o máximo que pode, é uma vez por ano na Páscoa, ou em outros absurdos, só quando você tiver para partir desse mundo para outro. Depois também nós confundimos um pouco unidade com uniformidade. Alguns se lembram que a língua oficial de celebrar a Eucaristia era o latim. Mesmo que a sociedade tivesse mudado, o Evangelho estivesse presente em tantas outras culturas e línguas, mas nós achávamos assim que para valer tinha que se usar uma língua que ninguém mais usava. Daí a igreja, no seu aprendizado, no seu jeito de olhar e contemplar a história, vai voltando às suas origens. As suas origens aonde o que fundamenta essa experiência é a palavra aqui proclamada dessa mesa, para que a gente possa sentir um verdadeiro sabor deste pão que é para nós a fonte da vida. A gente está correndo o risco de voltar um pouco a transformar a Assembleia em assistente de missa. Era comum a gente ouvir no passado, eu vou assistir à missa, né? Depois nós aprendemos que a gente não assiste à missa, mas a gente participa da missa, a gente celebra a missa. Mas em algumas situações nós já estamos transformando as assembleias em assistentes, em que quase que não precisa mais cantar nem responder, porque tem sempre alguma voz que vai substituir a assembleia. Então, esse é um retorno que a festa da instituição da Eucaristia na Quinta-feira Santa e a festa de hoje deve nos ajudar a retomar. É a assembleia que celebra, é a assembleia que é convidada a cantar esse louvor ao Senhor. É a Assembleia que é convidada a se colocar nessa dinâmica da Eucaristia, que é essencialmente escuta da palavra e participação no corpo
doado, no sangue derramado do Senhor. Vamos agora buscar algumas luzes dessa palavra proclamada. Uma das dimensões que a liturgia deste ano nos oferece nessa festa de Corpus Christi é para nós recordarmos um dos elementos que é importantíssimo da Eucaristia, que é da oferta total do Cristo. Nós falamos do sacrifício do Cristo. Essa palavra sacrifício na história também ela foi perdendo muitas vezes o seu sentido original. Uma das traduções bonitas do verbo sacrificar é tornar algo sagrado, tornar algo como dom. E é isso que Jesus fez com a sua vida. Ele sacrificou a sua vida numa entrega total, consciente, livre ao Senhor para dar vida à humanidade e, conforme o Evangelho de João nos diz, a vida em plenitude. Essa vida que nós vamos construindo aqui para plenificar junto do Pai na eternidade. E é a Eucaristia que nos garante esse grande dom da eternidade. A primeira leitura nos recorda que essa é uma dinâmica que nós aprendemos do povo judeu. Em um momento de celebrar momentos importantes, de marcar etapas, de celebrar vitórias, era a hora em que eles então celebravam uma liturgia e a partir da liturgia com aquele sinal concreto do sangue dos animais. Diante daquela proclamação que Moisés fez da palavra e depois para selar que o povo dizia, faremos tudo o que o Senhor nos disse, então tem o sinal do sangue que sela, porque o sangue, nessa cultura judaica, o sangue é a vida. Por isso que até hoje a gente tem algumas interpretações de alguns grupos religiosos que não aceitam transfusão de sangue, Como você vai transmitir a vida para o outro? É um reducionismo da interpretação, mas na espiritualidade é isso, quando eles estão selando uma aliança com o sangue, é o sangue da vida, é a vida que deve brotar, é a vida que deve ser sempre bem cuidada no nosso meio, porque esta aliança é para garantir a nós a liberdade, garantir a nós a nossa posse da terra, garantir a nós a nossa identidade de filhos e filhas de Deus, de um povo amado pelo Senhor. Quando a gente escuta Jesus dizendo, agora esse sangue é o meu sangue derramado, é o Jesus que doa a sua vida. E quando nós celebramos a Eucaristia, nós estamos atualizando essa doação do Senhor que vem dessa sua entrega no seu sangue. Nós estamos aqui numa casa de Maria, Senhora do Perpétuo. Essa expressão que está na primeira leitura é um sinal de que realmente aquilo que o Evangelho diz, Maria é aquela que escuta e medita a palavra. Hoje é uma prova concreta quando ela diz para os discípulos, fazei tudo o que ele vos disser, é um sinal de que esta mulher, Maria, a mãe de Jesus e nossa mãe, meditava essa palavra. Por isso ela pôde dizer para os discípulos. Assim como aquele povo lá, ao escutar a palavra, eles disseram, faremos tudo o que o Senhor nos disser. Faremos tudo o que o Senhor nos disse depois da proclamação. Então ela pode agora, como mãe da igreja, ajudar os seus discípulos. Escutem Jesus, façam o que Jesus está dizendo. E aí vem da nossa resposta de obediência a esse pedido de Maria. Vamos fazer um pouco mais o que Jesus está nos orientando, meditando um pouco mais a palavra do Senhor, voltando a essas origens, voltando ao Evangelho. A segunda leitura nos ajuda a compreender que a passagem principal que a experiência do cristianismo fez está centrada em Jesus. Para o povo da primeira aliança, era o sangue dos animais que selavam esses momentos litúrgicos. Aí o autor da carta aos Hebreus vai dizer, para nós é algo tão especial que não é mais o sangue de um animal que vai selar uma aliança que depois precisa ser repetida. Agora é o sangue do Senhor que nos lava e nos purifica. E tem uma expressão aqui nesse texto que
convido depois vocês a meditarem, né, durante aí esses dias que estarão pela frente. Diz assim que esse sangue, na cultura deles, servia para purificar pecados. Agora, o sangue do Cristo serve para purificar as nossas consciências de obras mortas. Veja que profundidade dessa expressão. Quando nós celebramos a Eucaristia, quando nós comungamos esse corpo do Senhor, esse seu sangue é para nos purificar de nossas consciências de obras mortas. Aí depois cada um deve fazer diante do Senhor assim, quais são as obras mortas que ficam habitando aí a nossa consciência? Vou dar só um exemplo. Quando a gente discrimina, essa é uma obra morta presente em nossas consciências. Está faltando evangelizar esse interior, está faltando evangelizar essa consciência, porque quem comunga desse corpo do Senhor necessariamente assume todos os irmãos e irmãs dentro da mesma família onde Deus é o único Pai. Então a Eucaristia é esse alimento do Senhor que vai purificando nossas consciências de obras mortas, que vão prolongando e perpetuando o pecado no nosso meio. Então vamos nos voltar ao Senhor, deixar que esse sangue nos purifique e que tenhamos uma consciência um pouco mais aberta, uma consciência um pouco mais livre, mais próxima daquilo que o Senhor espera de nós. E o Evangelho acentua para nós essa dimensão do último momento com Jesus, e aqui esse texto tem umas delicadezas que a gente também poderia passar aqui alguns minutos a mais falando, mas vocês estão em pé há mais tempo, né? Nós estamos aqui sentados. Mas só para exercitar aqui a nossa memória, aonde que é o lugar privilegiado para celebrar a Eucaristia? É o lugar da intimidade. É o lugar do segundo andar ali daquela casa, ou o primeiro andar da casa, é um lugar de almofadas. Essa representação que o Evangelho nos recorda é para dizer que quando a gente vai para uma celebração, é o lugar onde a gente encontra os irmãos, em que a gente se sente bem. A preparação da liturgia não pode sofisticar tanto que a gente chega num lugar em que não se reconhece. O que Jesus quis que aquela comunidade, ao se encontrar, se reconhecesse primeiro na sua fraternidade. Para que aconteça verdadeiramente a Eucaristia, esse ambiente deve favorecer a nós, como irmãos e irmãs. Depois, Jesus, como judeu que era, estava organizando a sua comunidade para celebrar aquela Páscoa judaica. Mas São Marcos, quando escreve o seu Evangelho, os cristãos já estavam celebrando há muitos anos, né, essa Páscoa. E aí ele não fala mais de cordeiro, ele fala do próprio Cristo. Ele fala agora de pão. Porque quando se fala de cordeiro, de carne de um animal, aqueles animais que eram utilizados para os sacrifícios, depois as partes melhores daqueles animais iam para as pessoas mais importantes, né? O pão que se usava era aquele pão que hoje nós chamamos o pão italiano, aquele pão redondo, né? Mas é o pão palestino, é o pão que não tem ponta, é o pão que revela essa unidade, essa fraternidade, essa igualdade. A Eucaristia é isso, experiência de quem comunga do mesmo pão. É que São Paulo insiste tanto, né? Comungamos do mesmo pão, todos nós assim nos formamos e constituímos a grande família de Deus, porque é Ele que faz de nós a sua igreja, a sua família, o seu povo. Jesus faz então esse gesto extraordinário de mudar uma mentalidade. Não é mais um animal que se oferece para um sacrifício que precisa ser repetido tantas vezes, mas agora é uma oferta profunda e perene. Nós não repetimos em cada Eucaristia esse mistério, mas nós atualizamos a nossa vida, esse mistério. Por isso utilizamos a palavra memorial, que é tão difícil ser traduzida em português. É trazer aquele acontecimento da entrega de Jesus na sua vida, na cruz e na ressurreição para o nosso momento presente. É quando celebramos esse mistério pascal do Cristo,
que é fruto da sua história, da sua vida, do seu testemunho, do anúncio do reino, como consequência, a negação, a morte, mas o Pai o ressuscita. A Eucaristia é essa síntese que nos ajuda a dar sentido à nossa vida quando somos chamados a participar desses momentos com o Senhor. Que a celebração de hoje, essa festa, nos ajude então a retornar sempre a essa originalidade da Eucaristia. Lugar de encontro de irmãos, lugar de educarmos a nossa consciência para eliminar essas obras mortas e o lugar onde esse pão que comungamos nos ajuda a viver como família verdadeira de Deus. A palavra, conforme a gente aprende do Evangelho, vem como semente. Semente cai em terrenos diferentes. Por isso pode frutificar de modos diferentes. Essa palavra hoje que ouvimos cai em que terreno da nossa vida? Em que terreno da nossa consciência? Em que terreno da nossa vida espiritual? Um momentinho de silêncio, cada um busque dar essa resposta ao Senhor.